Glória a Jesus. Bendito seja aquele que vive para todo sempre, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que se chama Jesus Cristo, o próprio Deus. Pai do Senhor, para todos os irmãos que nos acompanham aí do outro lado, estamos aqui para vir apresentar um testemunho muito forte, muito impactante. Testemunho é esse que é muito poderoso, sabe por quê? Porque é testemunho de alguém que noutra hora servia ao mundo das trevas, alguém envolvido com a bruxaria, alguém envolvido com pactos de bruxaria. Essa alguém é a nossa irmã que está aqui do outro lado, que é filha de um dos maiores bruxos do Brasil, se não estou em erro, o maior bruxo do Brasil, um dos grandes bruxos que muita gente conhecida no Brasil, até mesmo o presidente da República, já procuraram seu pai para fazerem trabalho de bruxaria, para tentarem ter o poder no mundo secular. Mas essa irmã, graças a Deus, essa filha desse grande bruxo, graças a Deus, ela hoje está convertida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já não pertence no mundo das trevas, foi liberta, ou está transformada pelo poder do Evangelho, por causa de uma mensagem que ela ouviu do apóstolo Marcelino Mário Bento, lá de Angola, e a mensagem que ela ouviu converteu ela, tocou nela, transformou ela, libertou ela, e hoje ela é nossa irmã, faz parte da família cristiana no mundo inteiro, espalhado nas nações, para glorificar o nome de Deus. E a irmã vai contar um pouco da experiência que ela viveu naquele mundo horrível, horroroso, mundo tenebroso de bruxaria, de pactos, um mundo que você não imagine. Nós vamos ouvir um pouco da boca da irmã, o que ela fez, o que acontece neste mundo. Pai do Senhor, irmã, glória a Jesus. Olha, estamos aqui em direito nas câmeras, né? Para a irmã falar um pouco da tua vida, como é que foi, como se converteu, como entrou no mundo das trevas, da bruxaria. Eu já nasci, né, na família, né, de bruxos. Então eu já nasci, né? Eu não tive a escolha de conhecer outra coisa, né, outra religião, né? E sim a Umbanda, né, como é chamada. E nasci, cresci, fui preparada, né, até um certo nível, porque eu não cheguei a ser coroada, a sucessora, porque teve um dia que eu decidi não servir mais, a sair, a procurar outra coisa, né? Então, saí da casa do meu pai e vim para o Mato Grosso. Ok, então quer dizer que você já nasceu nesse mundo da Sim. bruxaria. Quando você nasceste, automaticamente também já eras bruxa. Conta um pouco, quem era o teu pai lá no Maranhão? O meu pai, ele era o guru, né, de todos os presidente, vereador, ministro, pessoas que tinham dinheiro, né, que queriam o poder. Ok, o que significa o guru? Teu pai era o guru, o que é isso? Significa Guru que eles falam na linguagem deles é o bruxo. Ok, né? era que o era o bruxo. adivinhador, quem que ia ser o presidente, quem que ia ser eleito, como fazia para ser eleito, né? Ok. Então quer dizer que muitas entidades grandes aqui no Brasil, lá no Maranhão, procuravam teu pai para se consagrarem, para terem poder, para Sim. conseguirem vencer as eleições, para ocuparem cargo de destaque na sociedade. Uhum, sim. Pode Fora nos- do Brasil também. Fora do Brasil também lhe procuravam. Quais são os presidentes que já procuraram teu pai? O presidente Sarney. Sarney era um dos Isso. presidentes do Era Brasil? um dos presidentes que foi procurar o meu pai e ganhava. Ganhava. Mas quem que Sim. procurou teu pai? Os outros presidentes, porque assim, Lula também já procurou teu pai? Lula, Ok. né, já Lá no procurou, Maranhão mesmo? Lá no Maranhão mesmo. O teu pai lá no Maranhão é muito conhecido. Muito conhecido. E no Brasil também. E fora do Brasil também. Quais foram os pactos que você já fez no mundo das trevas? Os pactos que eu fiz foi de ter poder, de ter o dom da adivinhação. Você conseguia adivinhar a vida das Sim. pessoas? Então, muitas das vezes, esses profetas, pastores que aparecem a adivinhar a vida das pessoas, revelar, tem pacto também com o mundo das trevas? Sim, tem pactos. Por quê? Porque eles te dão o poder de você ver passado, presente e futuro. Ok.
Então essa toda a revelação que nós andamos a ver, os pastores, profetas, apóstolos que adivinham, muitos deles têm pacto. Sim, Já foste... muitos deles são bruxos escondidos através de pastores. Ok. Alguém já te procurou para fazer pacto contigo para ele adivinhar a vida das pessoas? Pastor? Teve um, né, aqui no Mato Grosso. Ele frequentava uma certa igreja, né? Mas ele queria ser mais do que ele era, né? Só um membro. Ele queria ser o pastor, ele queria ter a própria igreja, ele queria ter o próprio ganho, né? De se bancar, se sustentar. Ok. E ele me procurou, fizemos o pacto. Como é que foi feito esse pacto com esse pastor? Esse pacto ele tinha que dar alguém que ele mais amava. E ele entregou esse alguém? Não chegou a entregar, né? Mas ele deu a sua alma, que foi como é que fala? Sacrificou a sua alma. Isso, sacrificou a sua alma. E mas a alma ele, que você recebeste? Isso. Colocaste onde a alma dele? A alma dele, quem recebe é as entidades. Logo, quando o pacto é firmado, ele já pega. As né? entidades é quem recebe essa alma. Isso. Só para os irmãos que estão do outro lado terem uma ideia, as entidades são os demônios. Isso. Os demônios maioritários. Isso. E qual foi a entidade que recebeu a alma desse pastor e foi fazer pacto contigo? O próprio Barão. O próprio Barão. É um demônio também. É um demônio, mas ele é o Barão de todas as entidades menores. Ok. Né? Depois que você entregou a alma nessa entidade, o pastor, a igreja dele, uau. Aí ele conseguiu abrir a igreja, conseguiu abrir um restaurante, conseguiu ter a riqueza que ele queria. Só que quando foi para ele renovar o pacto, que era para dar, né, o seu filho ou a sua filha, ele não quis. E aí ele perdeu tudo também. Isso, ele perdeu porque ele não tinha alma para doar. E a da esposa já era das entidades, você está entendendo? Ok. Então ele perdeu tudo. Ok, né? Deu para entender. Nos dias de hoje ele está aí todo acabado, Isso. porque ele não renovou o pacto. Não renovou isso. Ah, Jesus, misericórdia. Olha só, já fizeste alguns pactos também na tua vida, sacrificar alguém para uma entidade? Os meus filhos. Já sacrificaste os seus filhos? Sim. Com quantos anos que você fizeste filho? Eu tive o meu primeiro com 9. Com 9 anos. Olha, pessoal, ela teve o seu primeiro filho com 9 anos de idade. E esse filho, como é que foi gerado? Quem foi o pai desse filho? O meu próprio pai. O teu próprio pai? Isso. O grande bruxo lá do Maranhão? Sim, porque tem que ser sangue legítimo. Ah, tem que ser sangue legítimo. Isso, não pode ser sangue impuro. E como é que foi? Você se envolveu com teu pai, concebeste e aquele filho sacrificaste? Não, ele nasceu vivo, 5 minutos depois ele faleceu. Então assim, foi selado. Foi selado aquele pacto? Isso, foi selado. Ok. E outro pacto que fizeste? Dos meus outros filhos, né? Que para ter poder, para ter o dom da adivinhação, eu tinha o dom de ir para o lado espiritual. Você conseguia adivinhar a vida das pessoas, falava sobre o presente, o futuro e o passado. E o futuro. Aí está o segredo dessa corja dos adivinhadores que fica a adivinhar a vida das pessoas. Então quer dizer que eles têm um pacto com as trevas e conseguem revelar o presente, o futuro e o passado. Misericórdia. E quando você adivinhava a vida das pessoas, o que as pessoas te diziam? No começo elas não acreditavam, mas aí elas viam o que estava acontecendo. Calma só, você disseste que o primeiro sacrifício que fizeste foi o filho que fizeste com teu pai quando tinhas 9 anos. O segundo sacrifício? Foi dos meus mais 2 filhos e nisso eu tive 7. 7 filhos? Isso. Os 7 foi sacrificado. Os 7 filhos sacrificaste? Tive mais 3 que foi a época que eu me rebeldei, não quis fazer mais pacto, entregar. E foi aonde que eu peguei os meus 3 filhos e vim embora para o Mato Grosso. Meu Jesus, os 7 filhos sacrificaste, como é que sacrificaste? Diz só
Além do sacrifício, já contaste o sacrifício do primeiro filho que foi fruto do relacionamento com teu pai aos 9 anos. O segundo sacrifício, como é que foi? O segundo sacrifício, eu tinha que ter um filho que tivesse poderes para ir na mata, que ele fosse o filho do ocultismo, né? Okay. E aí tive esse filho, né? Esse filho tive e nasceram 2, né? Tive meus 2 filhos, eles nasceram, foram tirados de mim, foram consagrados, né? E meu pai... Sagrasse esse filho para quem? Para qual entidade? Para o caboclo da mata. Caboclo da mata, é um demônio, uma entidade. Demônio. Isso. Você, quando nasceste, entregaste para o caboclo da mata? Isso. E o caboclo da mata levou essas crianças para lá? Só uma observação. Ele já sabia que as crianças iam nascer antes das crianças iam nascer. O caboclo da mata já sabia? Sim, E esse filho foi fruto de um relacionamento entre você e o teu irmão? E meu irmão. Olha só, Jesus Cristo, que tamanha aberração o mundo das trevas tem cometido. Fizeste filho com teu pai, fizeste filho com teu irmão, todos esses filhos sacrificaste aos demônios para ter mais poder no mundo das trevas. E isso resultou, tiveste o mesmo poder? Tive. Tiveste poder? Tinha. Eu tinha poder de ver, poder de ver o passado, o futuro, o poder das entidades chegar a mim e as pessoas não saber que era eu ou as entidades. Tive o poder de andar e a pessoa não me ver. Eu tive o poder de sair do mundo, né? E ir para o mundo espiritual e ficar com quem eu quisesse. Ok, então no fundo o que você queria angariar é poder. Poder. Todo o sacrifício, você não queria riqueza, não. Porque o teu pai, nós conhecemos pela história, pelo que temos visto na mídia, é um homem que deixou tanta riqueza, tanta herança. Mas isso não te preocupava? Não. O que te preocupava é poder no mundo espiritual. Isso. Ok. E você estava na linhagem de ser a substituta do teu pai? Isso. A herdeira? É. O teu pai já te dizia que você seria a herdeira dele? Sim, e estava sendo preparada antes de fugir de casa. Eu estava sendo preparada para ser a substituta. Ok. Meu Jesus. E quando o teu pai descobriu que você não queria ser a substituta, o que ele fez? Ele tentou tirar tudo de mim, né? Para que eu não viesse sair da cidade, né? Tive a ajuda da minha irmã, que era outra prisioneira na casa do meu pai, né? Que se não fosse eu, seria ela a outra, né? A ocupar este lugar. Isso, a ocupar o lugar do meu pai. E neste mundo da bruxaria há muita escravidão, te obrigam a fazer muitas coisas. Sim. Homossexualismo, prostituição, droga. Sim. Muitas coisas. Também já viveste essa vivência? Já vivi. Nesse mundo a gente tem que beber sangue, a gente tem que comer... Tem que beber sangue no mundo físico ou lá no mundo espiritual? Físico também? Aham. Bebia sangue? Sangue, comia carne crua, porque você tem que carne ter poder. De pessoa também? Isso, você tem que ter poder. Na classificação de comer carne de pessoa, qual é a carne mais preferida que comiam? De humano. Carne humana? Isso. De mais velho, de criança, de jovem? A de criança era melhor. Por quê? Porque era mais macia, o gosto era diferente. Meu Jesus, está amarrado. Sim. E comiam aquilo a se alegrar, comer aquilo com desejo, prazer? Normal. Com carne mesmo. Normal. Em casa, no cemitério? Não, em casa, raramente. Mas no cemitério ou na mata, né? Na beira do rio, né? E os homens, me disseste também que, disseste há pouco tempo que estavas também na vida da prostituição, nesse mundo. Os homens que se envolviam contigo, você prendia a alma deles, fazias o quê? Quando a gente vai ficar com aquele homem, vem uma entidade e vai sugando, a gente chamava sua energia vital, né? E ali o pacto entre homem e mulher é selado. Então aquela vida daquele homem, se fosse casado,
ele separava. Se fosse solteiro, destruía a sua vida. E até acontecer coisa, um acidente, alguma coisa que ele viesse a não ter salvação. Tens ideia de quantas pessoas já mataste no mundo das trevas? Olha, isso aconteceu muito, mas não foi assim, eu pedi. Sim, sempre queriam me fazer mal. E quando queriam me fazer mal, as entidades tomavam minhas dores, né? E se vingavam. Se vingavam. Se vingavam. Tens ideia qual foi a última pessoa que as tuas entidades mataram? A minha última pessoa foi a minha sogra. Ok. As tuas entidades foram matar ela porque você tinha raiva dela? É, porque ela sempre não gostava de mim, falava as coisas e machucava. E como é que você mataste ela? Como é que ordenaste para as entidades matarem ela? Eles chegavam em mim e falavam, ela tá te fazendo mal e ela não vai te fazer mal mais, né? E 7 dias depois, a família dela me ligou, falou que ela, de um dia para a noite, deu um câncer. Ela durou 7 dias. Você já sabia que aquilo era um acontecimento para ela morrer? Sim, porque ela estava sadia. Estava sadia? Sim. O que é isso, sadia? Ela não tinha doença, ela era uma mulher era alguém que tinha saúde, isso. mas do abrir e fechar dos olhos pegou uma doença e você tinha certeza que as tuas entidades já queriam acabar com ela? Isso, por quê? Porque antes dela falecer, eu cheguei a falar com meu esposo para ir lá ver ela, porque ela ia morrer. E ninguém acreditava da família dele, que ela ia morrer. E eu sempre falava, faz o que ela pede, vai lá ver. Porque você já sabia que ela iria morrer. Ela ia morrer. Calma aí, vocês não têm sente. Eles, né? Graças a Deus estás liberta, já não estás lá mais para a honra e glória do nome de Jesus. Nesse mundo, eles não têm sentimento, paixão para matar a vida de alguém? Não, eles não têm sentimento, até porque eles nem são totalmente escuros. É uma névoa preta, não tem luz, não tem cor. Então, não tem sentimento. O sentimento tem, de ódio. Sentimento de ódio. De Tanto ódio. Ódio. Então, assim, é o que... como é que fala? É o que motiva eles a prosseguir, é o ódio. E também eles combatem muito os crentes, aqueles que buscam o Espírito, sim, é verdade? Isso. Eles combatem, eles... mexe na família, mexe no sentimental, no psicológico. Até no psicológico das Sim, pessoas conseguem mexer. Isso. Os demônios conseguem entrar na mente das pessoas. Consegue. A pessoa pode pensar, não, eu estou a pensar isso, não, eles são os demônios. Isso, são os demônios. Até porque eles não gostam da oração. Não gostam da oração? Não. Olha, isso é um recado. Escutaram o que ela disse? Os demônios, os bruxos não gostam de oração. Então existe uma necessidade da igreja cristã, a igreja pura de Cristo, viver uma vida de oração, como tem pregado o nosso apóstolo Marcelino lá de Angola. A oração é a chave de sucesso. Crente que não ora é derrotado, é humilhado por essa turma. Então, irmãos, vivem a prática da oração permanentemente. Eles não gostam de oração? Não gostam da oração. A oração faz o quê? O que a oração lhes faz? A oração machuca, dói e queima. É uma sensação que quando eles... Ok, a oração machuca os bruxos, os demônios queima. E aí aparece uma turma a dizer que essa oração do queima não vale para nada. Ouviste? A oração queima os demônios, queima os bruxos. Então quando estás a orar, começa a lhes queimar, lhes carbonizar, lhes aniquilar, lhes arruinar e jogar no inferno. Olha, o nosso tempo é muito curto mesmo. Minha irmã, como é que aconteceu o teu procedimento para a conversão, sabendo que agora és alguém transformada, que saíste deste mundo, foste liberta através das pregações do apóstolo Marcelino lá de Angola? Como é que foi a tua libertação, a tua conversão? A minha libertação começou aí na igreja. Eu tive um sonho. Esse sonho eu vi o apóstolo, né? Mais 3 pessoas atrás. Embaixo, o apóstolo bem em cima. O apóstolo Marcelino, lá de Angola. Isso, o apóstolo. O homem do deserto. Isso. O homem da África. Isso. A voz que clama. A voz que clama no deserto. E nisso, eu fiquei com ódio. Porque... Ódio do apóstolo? Isso. Um sentimento que reina nesse mundo é o ódio. E aí eu
vi na minha visão que ia abrir uma igreja na minha cidade. E eu falei... Já sabias que a igreja do apóstolo Marcelino chegaria até aqui no Brasil? Eu já no sabia. mundo do Espírito. Isso, muito antes da igreja estar aqui no Brasil. Muito antes. Você já sabia? Antes. Isso, eu E já já sabia. visitaste também o apóstolo Marcelino? Já visitaste. Por que visitaste o apóstolo Marcelino? Porque eu queria um ponto fraco, eu queria ver Quem é esse homem? Quem era ele, por que ele ficava no deserto, nos montes. Eu queria ter uma oportunidade de ver o seu futuro ou alguma coisa que fizesse... E quando viste o futuro, viste que a igreja dele chegou aqui no Sim, Brasil? E que ia crescer. Ia crescer? Muito grande. E como vai crescer? As nações vão ser invadidas com esse ministério? Sim. Uhum. E ali me deu aquela curiosidade. E quando, um mês antes de abrir a igreja, okay. isso, eu comecei a falar com o pastor, mentindo, falando falsas doenças. O pastor que o apóstolo Marcelino preparou para abrir igreja aqui no Brasil. Uhum. Conseguiste o contato dele? Isso. E falavas com ele? Falava com ele. Querias lhe atacar também? Queria um ponto fraco. Para lhe atacar? Para lhe atacar. Então quer dizer que vocês fazem um esquadrinhamento na vida dos crentes, Sim. procurar um ponto fraco para atacar? Para atacar. Não encontraste no apóstolo Marcelino um ponto fraco? Não. O que encontraste no apóstolo Marcelino? Eu encontrei luz. Luz, mais ou menos. Descreve lá essa luz, como é que é? Essa luz era uma luz tão brilhante que ele ficava transparente, envolvido naquela luz, né? E eu tentava ver, eu não consegui. Calma aí. Oh, queridos irmãos que estão do outro lado, sabem qual é esta luz que ela viu quando tentou ver o homem de Deus, o ponto fraco dele? Viu uma luz transparente, é aquilo que está escrito. E aos que temem ao Senhor, nascerá sobre eles o sol da justiça. Vós sois a luz do mundo. Esta luz que a irmã encontrou no apóstolo Marcelino quando tentou lhe visitar. E depois de você ver essa luz, o que aconteceu? Eu comecei a querer chegar mais próximo, mas eu não pude porque a luz me cegava, a luz me queimava e eu tive que voltar. Ok. E como eu não achei, né, o ponto fraco de chegar nele, eu quis chegar no pastor. Queria chegar no homem que ele comissionou para começar aqui a igreja no Brasil, que é o pastor daqui do Brasil. Sim. Tentaste também atacar ele? E muitas vezes. Muitas vezes. E o que encontraste nele? No começo estava frágil, mas depois ele não me dava liberdade para chegar nele, né? Eu tentei várias formas, mas não todas, como é que fala? Fazeste todas as tentativas, mas foram nulas. Nenhuma teve êxito. Nenhuma teve êxito, nenhuma. E eu tive aquela curiosidade porque eu conhecia muitos deuses, eu tive a oportunidade posso praticamente falar que eu conheci o próprio demônio, porque eu já tive até relação assim, com o demônio? Próximo, isso, envolvimento sexual também? Não, porque não chegou a esse ponto, mas era como se fosse da família. Da família. Os espíritos do teu pai, depois que o teu pai morreu, aqueles espíritos ainda tinham comunicação contigo? Aquelas entidades? Qual uma das entidades? O Barão de Araúna. Barão de Araúna, uma das entidades? Está amarrado o Barão de Araúna, em nome de Jesus. E aí, fui para a igreja para tentar achar um ponto fraco, né, na igreja. Invocaste o Barão das Araúna também? Não. Para atacar o pastor daqui do Brasil? Não. Nesse dia eu decidi a ir de carne. Foste no mundo físico? Isso. E o que encontraste lá? Encontrei 3 irmãs. Tentaste atacar? Não, porque elas não me dão... a igreja estava começando e eu fui para achar uma brecha. Ok. Para achar um ponto fraco da igreja para atacar. Então quer dizer que a tua missão era destruir a igreja do apóstolo Marcelino aqui no Brasil. Para provar que ele não é o apóstolo que ele falava, que ele dizia. Eu falava que era como os outros. E quando tentaste? Quando foste lá? E quando eu fui na igreja,
eu vi a igreja pequena, muito pequena, mas tive uma visão quase dentro da igreja, que ela ia crescer, que ela não ia ficar muito tempo ali. Que ela ia crescer. É isso que o apóstolo tem dito, a igreja vai alcançar as nações para pregar o evangelho. E você também tiveste essa visão. Sim, e aí o que acontece? Eu falei, aí nesse dia eu não consegui, assim... Não conseguiste atacar a igreja? Não, na igreja, mas eu assisti o culto. Ok. Eu me apercebi que muito antes da igreja do apóstolo Marcelino chegar aqui no Brasil, você e uma tua amiga também do mundo da bruxaria já sabiam que a igreja viria aqui, e a tua amiga disse que está aí se preparar lá no Maranhão para vir destruir a igreja. Isso, para voltar. Ok. E quando a tua amiga te disse que viria aqui uma igreja que vocês vão destruir, qual é a ideia que você tinha? Como é que foi a tua reação? A minha reação foi como eu tive nas outras igrejas. É só um pastor. É só mais um. Todos têm um ponto fraco. Ok. Toda igreja tem um pecado escondido. Toda a igreja, os pastores, os líderes. Sim. E busquei. Fazeste um esquadrinhamento. Procurei. Comecei a frequentar a igreja, a falar que queria buscar Deus. Mas tudo no engano ainda. No engano ainda. O teu objetivo era acabar com a igreja. Era para acabar a igreja. Mas o acabar com a igreja não é a igreja fechar, é desviar a igreja, matar a chama, o pastor ser um frio, tanto pecado. Era esse o objetivo. Isso. E também tirar a igreja do Mato Grosso. Também querias que a igreja saia daqui? Por quê? Tanto ódio para com a igreja? É muito estranho de te falar, porque eu não dava conta de saber por que aquele ódio tanto. Às vezes era de mim, às vezes não era, e eu tinha medo. Ok. Eu tinha medo. E depois, vamos percorrer. Quando tentaste atacar para que houvesse a tua conversão, o que aconteceu? Para a tua libertação? Quando eu decidi a investir no pastor para... O pastor que o apóstolo Marcelino consagrou aqui. Ok. Para que eu viesse derrubar a igreja, esse pastor me mostrou uma coisa. Te mostrou o quê? Me mostrou amor. Ok. Amor. O amor cobre multidões de pecado, como está escrito. Que coisa linda. E o amor que ele te mostrou, o que aconteceu? Ele me mostrou 3 coisas. O amor, o perdão e outra coisa que ele tem, aquele cuidado como um pai. Paixão pelas almas, cuidado. Bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Todas as vezes que eu tentei atacá-lo, que eu tentei prejudicá-lo, ele me voltava com amor. Ok. Com amor. E você acompanhava a mensagem do apóstolo Marcelino nesses dias? Sim, aí eu comecei a ir, né, a ver o apóstolo, e as palavras do apóstolo já não era mais, não me fazia mais mal. Eu tinha sede de buscar, de ver o que é esse Deus que eu nunca tinha visto. Glória. Esse Deus que eu não sabia o que era. Eu queria ter a chance de conhecê-lo, e fui conhecendo. E hoje como é que está a tua vida? Depois de conhecer esse Deus que tanto você odiaste através dos seus servos, e hoje tens um encontro com ele. Hoje restaurada a minha vida. Já restaurada. Não? A tua alma já não sai do teu corpo? Não. Antes eu escutava a minha alma gritar, pedir socorro. Ok. Ela pedia socorro. Hoje a minha alma é de paz. Hoje eu tenho vontade de aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu estou trazendo para a igreja. Glória a Jesus. Para ter a oportunidade de conhecer esse Deus que eu conheci. Jesus Cristo. Sim. Aleluia. E é uma coisa assim tão maravilhosa, porque eu era acostumada a sentar com uma pessoa e saber do seu futuro, saber se aquela pessoa está com ódio de mim. Eu era tão acostumada com isso, porque quando foi se quebrando isso, eu me senti uma órfã. Ok. Né? Eu me senti desamparada. Mas eu comecei a confessar os meus pecados. E foste perdoada. Fui perdoada e fui instruindo, e foram me instruindo na palavra de Deus. Na palavra, o que eu deveria fazer. E eu comecei a fazer, porque a minha alma não pedia mais para destruir a igreja.
A minha alma A pedia... tua alma já não sai mais do teu corpo. Não. Já não ouves mais vozes dos demônios. Já não tens desejo de comer carne da pessoa, beber sangue, de matar. Não. Glória a O Jesus. meu desejo hoje É servir a é Cristo. servir a Cristo, ir frequentar todos os cultos, dar uma palavra amiga àquelas pessoas que eu tanto ofendi. Glória. Né? Me redimir aos irmãos que ali, né, estão se congregando, buscando, que eu fiz muito mal. Eu busco o perdão. Né, e Ele te perdoou. Sim. Jesus já te perdoou na cruz do Calvário. Não precisa o irmão que você fez mal um dia vir falar o te perdoou. Não. É Jesus. O perdão dele é super, hiper suficiente para cobrir os teus pecados. Eu creio. Minha irmã, minha amiga. Que Deus abençoe. Amém. Grande testemunho da irmã que foi liberta do mundo das trevas. Noutra hora estava a ser assinalada como herdeira do maior bruxo do Brasil. Mas Jesus confundiu as coisas. Trouxe para o seu reino. E grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Muitas almas no mundo inteiro serão impactadas com o teu testemunho. E muitos que estão no mundo da bruxaria, que quiserem sair, também vão sair. Sim, como você saíste. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Temos outro testemunho ainda. Em nome de Jesus. Amém. Dá tchau aí. Amém. Glória a Jesus.